Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao tema de pregação da palavra. Hoje, a palavra de Deus. Sempre vai ser esse tema, a palavra de Deus. Ensinando a palavra de Deus para vocês. O tema de hoje, sendo a palavra de Deus, começamos com o nosso Senhor Jesus falando. No Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 31 a 32. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 a 32, o Senhor Jesus, ele diz assim: se permaneceres em minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres, vos libertará. Amém, queridos irmãos? É nesse princípio que nós vamos trabalhar. Jesus disse: se permaneceres em minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livre. Então, queridos irmãos, vamos partir agora para conhecer a palavra, para a gente se tornar livre. Amém? O tema que eu vou pregar agora para vocês, rapidamente, é uma pergunta. Respeito ao sacerdote. Respeito ao sacerdote. Nós devemos respeitar os sacerdotes, os pastores? Aqueles homens que vão ao altar e que pregam a palavra de Deus, que fazem oração e que consagra a Eucaristia, que consagra a Santa Ceia. Devemos respeitar esses sacerdotes? Vamos lá. Livro de Eclesiástico, capítulo 7, versículo 31 a 33. Livro Eclesiástico, capítulo 7, versículo 31 a 33. Os evangélicos não têm eclesiásticos na Bíblia deles, somente os católicos têm. Mas prestem atenção, meus irmãos evangélicos. A palavra diz assim: com toda a tua alma teme a Deus e respeita seus sacerdotes. Com todas as tuas forças ama aquele que te fez e não abandones os seus ministros. Honra a Deus com toda a tua alma e reverencia seus sacerdotes. Queridos irmãos, no livro de Levítico, livro do sacerdote levita, capítulo 21, versículos 7 a 8. Levítico, capítulo 21, versículos 7 a 8. A palavra diz assim, Deus falando, queridos irmãos, Deus falando. O sacerdote está consagrado a Deus. Tu o terás por santo, pois ele é quem oferece o pão de teu Deus. Deverás considerá-lo santo, porque eu, o Senhor, que vos santifica, sou santo. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs, prestarem atenção nessas duas passagens, Eclesiásticos capítulo 7 e Levítico 21. Com toda a tua alma teme a Deus e respeita seus sacerdotes. Com todas as tuas forças, ama aquele que te fez e não abandone os seus ministros, os seus sacerdotes, seus pastores. Honra a Deus com toda a tua alma e reverencia seus sacerdotes, seus pastores. O sacerdote está consagrado a Deus. O sacerdote está consagrado a Deus. Tu o terás por santo, pois ele é quem oferece o pão de teu Deus. É ele que vai lá em cima do altar, que consagra em oração a Eucaristia, o pão da Santa Ceia. É o sacerdote, representante de Deus no altar. Deverás considerá-lo santo, porque eu, o Senhor, que vos santifica, sou santo. Vocês entenderam? Nós temos que respeitar o sacerdote, respeitar os seus pastores. Mas aí alguém pode me perguntar, pastor, mas e se aquele sacerdote ou aquele pastor daquela igreja ou da outra igreja não está trabalhando da maneira correta, não está respeitando a palavra de Deus? Muito bem, queridos irmãos, isso pode acontecer.
Então o Senhor Jesus, ele nos falou no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 15 a 16. Mateus capítulo 7, versículo 15 a 16, o Senhor Jesus nos disse: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Pelos seus frutos os conhecereis. Amém? Vocês entenderam? Cuidado com os falsos profetas. Fique atento com eles. Eles vêm até vós vestidos de ovelha, bonzinho, carinhosos, mas por dentro são lobos ferozes. Pelos seus frutos os conhecereis. Sabe qual é o fruto de um verdadeiro sacerdote? De um verdadeiro pastor? É seguir as leis de Deus e ensinar como a lei deve ser dita. Pregar a palavra como ela está escrita na Sagrada Escritura e não distorcer. Amém, queridos irmãos? Mas respeite os seus sacerdotes e os seus pastores. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs, um outro tema, outra pergunta. Tatuagem. Tatuagem. Podemos fazer tatuagem no corpo? Nem que seja só uma. Podemos fazer? Muito bem. Vamos prestar atenção na palavra de Deus. No livro do profeta Isaías, ou melhor, desculpa, queridos irmãos, no livro de Levíticos, dos sacerdotes, Levíticos, no capítulo 19, e a versículo 27, Levítico 19, versículo 27, o Senhor Deus disse: não vos façais incisões no corpo, nem marcas de tatuagem. Eu sou o Senhor. Queridos irmãos, vou repetir para vocês. Não vos façais incisões no corpo, nem marcas de tatuagem. Eu sou o Senhor. Entenderam? Deus proibiu fazer tatuagem no corpo. Não interessa o tamanho que seja uma. Deus proibiu, queridos irmãos. Deus proibiu fazer tatuagem no corpo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. O apóstolo Paulo nos escreveu assim. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Acaso ignorais que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que mora em vós e que recebeste de Deus? Entenderam? Acaso ignorais que vosso corpo é templo do Espírito Santo, que mora em vós e que recebeste de Deus? Se você é templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo já tenha vindo na sua vida, ou ainda não tenha vindo, mas você é templo do Espírito Santo, você tem que preservar o corpo que Deus te deu. Porque você é a morada de Deus vivo. Você é a morada de Deus vivo. E Deus disse claramente: não vos façais incisões no corpo, nem marcas de tatuagem. Eu sou o Senhor. Amém, queridos irmãos? Entenderam? Muito bem. Queridos irmãos, vamos para a última pregação. Congada de São Benedito. Olha que tema interessante. Congada de São Benedito. Todas as igrejas realizam isso? Não. Somente na Igreja Católica. Os evangélicos não fazem isso. Muito bem. E por que não fazem? E os católicos fazem? Vamos entender? Podemos participar da Congada de São Benedito? Podem aquelas pessoas que dançam com seus pauzinhos cantarem e adorarem São Benedito na Congada? Ou até mesmo Santo Antônio? Parece que tem a Congada de Santo Antônio também. A mais conhecida, São Benedito. Podem. Queridos irmãos, a Congada de São Benedito é muito bonito. Muito bonito. Aqueles homens vestidos de branco, né? Que sempre de dois em dois, seus pauzinhos, batendo, cruzando, né? Não esqueçam que na frente da Congada tem uma bandeira de adoração a São Benedito. E algumas músicas, ou todas as músicas, são de adoração a São Benedito.
Eu até conheço um trechinho de uma. Rei, 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 São Benedito é o nosso rei. Rei, 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 São Benedito é o nosso rei. Está correto, queridos irmãos? São Benedito é nosso rei? Ou é Jesus Cristo, nosso Senhor, que é nosso rei? Parem para pensar. Agora vamos analisar em cima da palavra de Deus. Será que Deus permite que você participe ou você seja das pessoas que participam na congada de adoração a São Benedito? Vamos ver o que diz o profeta Isaías no capítulo 42, versículo 8. O próprio Deus falou a Isaías. Isaías, capítulo 42, versículo 8. A palavra de Deus diz assim: Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. A outro não darei a minha glória, nem cedo aos ídolos o louvor que me pertence. Entenderam? Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. A outro, qualquer santo, Maria, São Benedito, a outro não darei a minha glória, nem cedo aos ídolos, às imagens, o louvor que me pertence. É muito claro, não é, queridos irmãos? É muito claro. Vamos ver em Deuteronômio, livro de Deuteronômio, no capítulo 4, versículo 23 a 24, escrito por Moisés. O homem de Deus, o servo de Deus, Moisés. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 23 a 24. Moisés escreveu assim para nós: Cuidado, para não vos esqueceres da aliança que o Senhor vosso Deus fez convosco, e para não fazeres ídolos de qualquer espécie, como o Senhor vosso Deus vos proibiu. Pois o Senhor vosso Deus é fogo abrasador, é um Deus ciumento. Amém, queridos irmãos? Prestem atenção no conselho que Moisés deu para nós. Cuidado, querido irmão, cuidado, querida irmã. Cuidado para não vos esqueceres da aliança, dos mandamentos da lei de Deus, que o Senhor vosso Deus fez convosco. E para não fazerdes ídolos, imagens de qualquer espécie, como o Senhor vosso Deus vos proibiu. Vosso Deus vos proibiu. Pois o Senhor vosso Deus é fogo abrasador, é um Deus ciumento, queridos irmãos. O próprio Deus se declara ser ciumento. Ele não dá a glória dele a ninguém. E nem cede às imagens, os ídolos, o louvor que pertence a ele. Amém? Por isso, queridos irmãos, a congada de São Benedito é idolátrica. Entenderam? Amém, queridos irmãos. Até a próxima semana.